Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, hoje eu queria utilizar esse tempo aqui na Assembleia Legislativa para poder falar sobre dois assuntos, que são assuntos importantes para o Estado do Paraná. Um deles, eu tenho observado o resultado dos processos licitatórios aqui no Estado e tenho ficado preocupado com o desempenho das empresas que irão prestar os seus serviços nas obras públicas aqui no Paraná. Tenho acompanhado os processos licitatórios da Fundepar, que são muitos que estão acontecendo, graças ao dinamismo do Sérgio Brum, que tem feito um excelente trabalho juntamente com toda a sua equipe, e acelerando os procedimentos para poder utilizar os recursos do governo do Estado nas ações de contratação de investimentos, de ampliação, reparos, reformas e algumas unidades novas que estão acontecendo hoje no Estado do Paraná. E fico assustado com o que eu estou vendo. Se isso permanecer, nós vamos ter que criar aqui no Estado, através da CEIU e através da CEDU, nós vamos ter que reformular a nossa tabela. Existe uma tabela no Estado de serviços de engenharia. Quanto custa o reboco, quanto custa o chapisco, quanto custa a alvenaria, quanto custa a perfuração de uma estaca, quanto custa o concreto, a armadura de aço já preparada para uso na construção civil, a escavação da estaca, quanto custa cada item, o assentamento do azulejo, a parte elétrica, hidráulica, item por item, colocando o valor do produto que você compra no mercado e colocando a mão de obra para poder aplicar esse produto. Isso é uma tabela que tem hoje no governo do Estado. O governo federal utiliza a tabela SINAP, que é a tabela utilizada pela Caixa Econômica Federal, e os engenheiros, eles utilizam essa tabela, faz o levantamento quantitativo por item na construção civil, de uma escola, por exemplo, e coloca esse preço, que já é um preço público, uma tabela pública, e no final coloca um BDI, benefício e despesas indiretas. Nesse BDI entra toda a tributação que é paga pela empresa, entra o lucro que a empresa tem de poder prestar esse serviço e se fecha o valor. Quanto maior a obra, menor o BDI, porque você vai ter um trabalho diferenciado por essa empresa, um grande volume, e logicamente ele consegue comprar melhor, e o BDI oferecido pelo Estado no processo licitatório, ele passa a ser menor. E nas obras menores tem um BDI maior. Mas assusta o que está acontecendo nesse momento. E se persistir essa atividade da engenharia civil na contratação de obras no Paraná, cabe ao Estado rever essa tabela e diminuir essa tabela. Isso eu digo porque os descontos ofertados estão ultrapassando 30%. Estão ultrapassando o BDI colocado nas tabelas de engenharia que são públicas e que são utilizadas por todos. E a gente observa que as empresas de engenharia, muitas delas, têm tido dificuldade de poder concluir os seus contratos em função de alguns itens orçados, de alguns itens nessa tabela do Estado, não conseguir remunerar a compra do material, o pagamento da mão de obra e o pagamento dos tributos feito pela empresa. Aí que eu chamo a atenção. Eu acredito que muitas empresas estão ainda com a palavra do aditivo inserida na administração da sua empresa, pega a obra por qualquer preço, achando que no decorrer da obra vai se ajustar esses preços ou vai fazer com que haja um aditivo de valores em outros serviços e isso possa compensar essa diminuição na oferta de se fazer esse trabalho no contrato inicial. Estão redondamente enganados. Eu vou fiscalizar aqui por essa casa, contrato por contrato. Deputado, Vossa Excelência tem um minuto para concluir o horário do seu bloco. Quero utilizar o horário do bloco. Ok, pois não.
Nós vamos poder acompanhar esses contratos. Vou fazer questão de poder fazer algumas visitações nessas obras, mesmo sendo fiscalizadas pelo Estado. Eu tenho essa prerrogativa de poder estar presente nessas obras para poder observar o desempenho e o acompanhamento dessas mesmas obras. Não é justo. Nós fazemos um trabalho aqui no Parlamento, nós ajudamos o Estado do Paraná levantando as necessidades do interior do nosso Estado, as necessidades de investimento no setor de educação, no setor de saúde, no setor de infraestrutura e logística. Aí aparece uma empresa no processo licitatório, dá um desconto astronômico e depois quer entregar um serviço de baixa qualidade para o Estado, e o Estado tem o recurso necessário para poder pagar aquele valor na íntegra e paga menos em função dessas empresas estarem aí colocando esses valores que são tremendamente abaixo do mercado, e aí contamina o setor e faz com que essa palavra aditivo, que eu acho que tem que ser banida dos investimentos públicos no nosso país, ela tem que ser banida, porque uma obra de engenharia, ela precede de um levantamento correto, ela precede de um projeto de engenharia correto, onde se levanta os quantitativos, se coloca esse processo em análise no processo licitatório, se contrata a obra e se faz a obra por aquele preço que foi ajustado no contrato inicial. Temos que eliminar essa palavra aditivo e essa execução de aditivos de obra aqui no nosso país, em especial aqui no Estado do Paraná. Então, estou muito preocupado. A gente trabalha para poder viabilizar recursos dentro de uma tabela justa. Sou engenheiro e sei do que eu estou falando, para ser ofertado esse trabalho e feito essas obras com qualidade aqui no Estado. Aí aparecem empresas aí dando esses descontos aí acima de 30%, colocando em risco a execução dessa obra com a qualidade que deveria ter, se tivesse sido feito o processo licitatório e as empresas dado um desconto que fosse compatível para se fazer uma obra de qualidade. Com a palavra, deputado Schiavinato. Deputado Evandro. Eu quero me somar integralmente ao seu discurso e parabenizá-lo por esta fala e esse cuidado de averiguar esses contratos e acompanhar, e dizer que, de fato, essa é uma das nossas prerrogativas aqui como deputados, e acho que é de fundamental importância fiscalizar esses contratos, acompanhar essas tabelas, esses valores. E Vossa Excelência, engenheiro que tem as condições técnicas para exercer esse trabalho, mas não é uma missão só sua, e nem uma responsabilidade só sua, de toda esta casa. Eu me coloco à disposição, coloco meu gabinete à disposição também, para trabalhar. Tenho já tentado fazer um acompanhamento. Sei que esse problema é um problema que foge, muitas vezes, à vontade do governo. Às vezes, é uma cultura, um sistema que trabalha de maneira mal intencionada e que age mesmo, tenta burlar toda a construção que existe de acompanhamento, de fiscalização por parte do Estado, e tem também aquilo que é responsabilidade do Estado, que o Estado precisa melhorar a sua conduta, o seu procedimento, a sua fiscalização, para poder evitar justamente o que Vossa Excelência traz aqui, que é o abuso, que é de fato esse abuso na hora de apresentar uma proposta e depois já de olho no aditivo. Então, já vi Vossa Excelência trazer 2 vezes esse assunto aqui na casa e quero parabenizá-lo e me somar e me colocar à disposição para executar esse trabalho. Deputado Evandro, veja bem, um concreto usinado que é colocado num orçamento de uma obra, custa lá R$ 280 o metro cúbico, e em cima disso tem o benefício de despesas indiretas que é colocado pela empresa, que é pagar o tributo, ele vai tirar a nota, ele tem tributação sobre aquele investimento. Como que ele pode oferecer esse produto? Se você vai em qualquer concreteira, é isso que você paga. Como é que ele fala que vai poder conseguir fazer esse serviço por 220 ou 230 reais? Não tem como, não fecha essa conta. Então a gente tem que fiscalizar, temos que acompanhar a execução desses trabalhos e eliminar essas empresas que ganham uma licitação de olho no aditivo dessa obra, no olho de poder burlar, executando um serviço de baixa qualidade e não fazendo aquilo que foi o objeto do processo licitatório. Estamos de olho, vamos acompanhar. Observei algumas licitações lá em Cascavel, observei algumas licitações lá em Toledo, e lá em Toledo as empresas vão ter a minha fiscalização direta, porque é perto de casa, eu não tenho preguiça, eu vou lá no sábado, vou no domingo, vou de noite se for preciso,
para poder acompanhar o desenvolvimento dessas obras. Fiz muito isso, sei como fazer e vou estar à frente do Estado ajudando a executar os contratos que estão sendo firmados. Se não pode fazer no preço que oferta, não assine o contrato, deixa licitar de novo, fuja da obra, mas não queira burlar o Estado, burlar a sociedade, utilizando material de péssima qualidade ou não fazendo aquilo que foi determinado dentro do processo licitatório e do contrato. E outro assunto que venho conversar aqui é de interesse de todo paranaense. Nós temos hoje, nós sabemos disso, o Oeste e o Sudoeste segura a economia desse Estado, principalmente no agronegócio, naquilo que se produz na suinicultura e na avicultura, em outros setores do agronegócio que são importantes para esse desenvolvimento. Temos ouvido falar, o presidente Traiano conhece isso, esse tema a fundo, outros deputados que estão aqui conhecem esse tema a fundo, e hoje, minha gente, nós não temos energia para poder tocar as propriedades rurais. Tenho aqui um documento que foi encaminhado a mim essa semana, assinado pelo presidente da Associação dos Avicultores do Oeste do Paraná, onde eles clamam por uma decisão de governo para que eles tenham energia lá na propriedade rural e com qualidade. Dizendo aqui que as propriedades rurais têm ficado 30 horas sem energia elétrica. Como que você faz um plantel da suinicultura, um plantel da vinicultura, com todo esse procedimento sendo feito hoje, automatizado, para se utilizar menos mão de obra, para ter um ganho maior por parte de quem trabalha na suinicultura, na avicultura, e não ter energia de qualidade na ponta, lá na execução do teu trabalho. Então é uma situação hoje de emergência. E o Getter, o presidente da Copel, ele disse segunda-feira em alto e bom som, para que todo o Paraná ouvisse, numa reunião da 23º encontro do Instituto de Engenharia do Paraná. O Estado não tem condição hoje, o sistema hoje de compra de energia das redes que atende hoje o nosso país, não tem condição de atender o desenvolvimento do agronegócio, a ampliação de volume de ações que acontece hoje nas propriedades rurais. Concede uma parte, deputado. E já te cedo, deputado Nelson. E para poder resolver isso, minha gente, nós precisamos urgentemente aderir ao Programa Nacional e fazer com que a energia sustentável, a energia solar, a energia da biomassa esteja à disposição do produtor rural. O produtor rural lá na década de 70, na década de 80, quando ele fazia o seu aviário, ele fazia um aviário e tinha energia oferecida pela Copel. Hoje, o kit aviário vai junto um gerador, e você vê o produtor rural hoje transportando diesel para poder fazer com que o gerador da sua propriedade possa funcionar e não padecer o plantel aí de mais de 100 mil frangos, de 4, 5, 6 mil suínos que tem na propriedade rural. Então nós temos que olhar isso. O deputado Jonas sabe bem disso, que nós temos necessidade hoje de energia de qualidade nas propriedades rurais. Por isso que é importante o Estado aderir ao Programa Nacional e poder liberar, tirar o ICM quando a produção de energia é feita pelo produtor rural através da biomassa ou através da energia solar, porque ele produz a energia na propriedade, o que ele usa não tem tributo, porque ele também não paga tributo hoje, o produtor rural não paga ICM, só que quando ele tem que utilizar a rede, ele coloca essa energia produzida ao meio-dia, sol a pique, por exemplo, ele coloca esse excesso de energia na rede da Copel, quando ele precisa utilizar essa energia à noite, ele é tributado em 29%. Então temos que trabalhar para que o Estado faça isso. São 3 estados da federação que não aderiram, e nós precisamos disso em benefício do agronegócio. Deputado Nelson, tem a palavra. Deputado Scavinato, eu quero parabenizá-lo pelas colocações e pelo conhecimento no assunto. Muitos falam ao vento porque não vivem o dia a dia do agronegócio, do pequeno produtor, das dificuldades que são enfrentadas. Mês de outubro nós tivemos bastantes chuvas torrenciais, vendavais, que causaram seríssimos prejuízos à agricultura do oeste e do sudoeste do Paraná. Quedas de energias constantes, quedas, como disse Vossa Excelência, que muitas vezes demoraram 30, 40 horas para retornar a energia. O produtor de leite sofrendo porque não tinha luz elétrica para o resfriador, não tinha luz elétrica para a ordenha.
Deputado, Vossa Excelência tem um minuto para concluir, por favor. As vacas tendo problema de mastite e assim por diante. Não é diferente na avicultura. Então a Copel precisa sim investir boa parte do lucro dela lá na propriedade rural. Ela precisa fazer o que ela fez lá nos anos 70, 80 com o Clique Rural, quando a empresa era do governo. Hoje os acionistas querem o recurso, querem o lucro, o governo também quer, e infelizmente os investimentos são precários. Então, parabéns, estamos juntos nessa luta, porque o agricultor precisa sim de qualidade de energia para poder gerar as riquezas que o Brasil tanto precisa. Muito bem, o governador do estado do Paraná já determinou que o estado entre no programa nacional, que a gente possa ter a produção de energia sem a cobrança desse tributo. Teremos uma reunião hoje no estado, os técnicos, os secretários hoje à tarde para poder tratar desse assunto. Trata desse assunto com rapidez. Temos apenas 2 semanas de sessão para poder aprovar esse projeto de lei aqui nessa casa.